Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma quarta-feira, estamos aqui de volta, né? Então, bem-vindos, boa tarde, boa noite, bom dia para você no seu horário que você está assistindo. Jair, bem-vindo, obrigado pelo seu tempo estar aqui com a gente. Bom, alguns recadinhos antes de a gente começar o nosso diálogo. Como eu sempre falo, estamos aqui no YouTube e você deve fazer parte dos 62% de pessoas que assistem o vídeo, mas não estão inscritos no canal. Então, por favor, se inscreve no canal para que toda quarta-feira você receber as notificações. Segue a gente nas mídias sociais todas aí, que eu marco não só o Vamos Dialogar, como os nossos convidados também. E toda quarta-feira eu tenho esse propósito, esse desafio de trazer para você um novo convidado com um novo conteúdo. E hoje eu estou aqui com o Jair. Jair, bem-vindo. Jair é um profissional de anos, vocês ouviram aí na apresentação, mais de 25 anos de atuação na indústria de viagens e turismo. Ele já vai se apresentar, teve sempre posições de executivos, C-level, tem uma bagagem enorme. Eu só confidenciando para vocês aqui, nas nossas últimas conversas passaram de 2 horas, de tanto conteúdo e tivemos que interromper. Jair, bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar o convite. E quem é o Jair? Muito obrigado, Cadu. Obrigado a todos que estão assistindo aí, pela generosidade de estar assistindo a todos nós aqui. Bom, o Jair pelo Jair é o seguinte, eu sou, como disse aí no início, um profissional de mais de 25 anos. Esse é um truque para dizer que a gente tem mais de 30 anos de Estado. Falar a idade sem dizer, né? Exatamente. Pode dizer que a gente começou com 12 anos de idade. Essas coisas aí, né? Mas, na realidade, eu cheguei em São Paulo com 12 anos de idade. Eu sou originário da Bahia, né? Então, já tive uma jornada de aprendizado na grande capital de há muitos anos. Mas comecei aí como office boy, na minha época se começava como office boy, depois eu fui alçado aí algumas posições nas empresas em que eu atuei, tanto nacionais como globais, algumas delas muito globais, aprendi muito e me senti sempre muito criança, né? Então, quando se fala de idade, eu sempre me senti muito criança porque estava aprendendo o tempo todo. E essa é uma indústria que nos desafia todos os dias, né? Todas as ocasiões tem sempre algo novo para a gente aprender e para a gente se adaptar, principalmente, né? Haja visto os tempos atuais, né? Então, se eu tivesse que definir uma palavra, né, sobre a minha trajetória de profissional, se chama adaptabilidade. Nada diferente de cada um de vocês aí provavelmente vivem. Adoro essa palavra, adoro. E falando, né, já entrando no nosso tema que a gente se propôs a conversar aqui, você se propôs a conversar com a gente, com todos nós aqui, sobre transformação digital. Isso. Por que isso é tão importante para o turismo como um todo, né? Não só especificamente para esse segmento hoje, mas qual que é a importância dessa transformação e o que é essa transformação aos seus olhos? Então, o Cadu, essa é uma questão que está posta no mercado já faz algum tempo, né? Nós não estamos falando aqui de uma grande novidade. Alguém pode dizer, mas essa é uma novidade velha. Não é bem assim, né? Porque se você olhar um pouco o ecossistema da nossa indústria, ele pressupõe um elemento fundamental, que é a conectividade. Quanto mais conectado nós tivermos com os vários atores do nosso ecossistema, mais eficiente nós ficamos, mais adequado às novas realidades ficamos também, e damos aquela satisfação, não só o que a gente chama de stakeholders, né, que são todos os apoiadores dos atores que estão envolvidos naquilo que a gente chama de transformação digital, mas também um personagem chamado shareholder, né, que é o acionista, efetivamente aquele que aporta capital, aquele que é responsável de dar ali o aporte financeiro para sustentar toda uma estrutura hoje de serviço. Então, quando a gente fala de serviços, né, que é a nossa área especificamente, a transformação digital ela é imperativa, não é algo mais negociável. Não é como, por exemplo, eu tenho aqui uma ferramenta que faz que na realidade sistematiza alguns procedimentos. Não, ele não basta só ter o que a gente chama de um RPA ou um sistema de RPA que vai simplesmente automatizar uma área específica da empresa. Não, todas as áreas precisam estar de alguma forma conectadas, de alguma forma automatizadas.
O princípio da transformação digital, ela tem basicamente três grandes vertentes, né? Uma são os direcionadores. O que são os direcionadores na indústria hoje que indica que, olha, o momento é esse para discutir a digitalização e ela está presente em todas as reuniões, em todas as conversas, desde o cafezinho, né, o que a gente tem ali, desde aquele papo no WhatsApp, dos grupos que se formam de colaboradores, como o elemento se leva. Então, você tem os direcionadores de mercado. Os direcionadores de mercado hoje, gente, é a pandemia, é a necessidade das pessoas se conectarem, é a experiência do viajante hoje, ela importa, ela precisa ter uma experiência com um provedor de serviço que seja fácil, que seja amigável, que interprete todos os sentimentos dela. Então, ela vai desde a organização até o indivíduo e até um outro direcionador, que é a área de TI das empresas. Hoje, o profissional de TI, e é um tempo atrás, e esses meus 30 anos me dá o direito de falar isso, ele sempre era um personagem que a gente chamava quando alguma coisa não funcionava direito. Né? Deu tela azul, aí chama ele. Deu tela azul, chama o cara de TI. E normalmente vai aquele carinha lá, meio, né, olho, né? Na minha época tinha esse estereótipo, né? O fundo de garrafa, o cara vai lá, então resolve o problema lá. Ou então aquele cara que é o Juninho, né? Normalmente é um estagiário de TI que o cara vai lá, o cara não fala nada. Ele vai lá e liga a tomada e tudo começa a funcionar. Não é mais assim, gente. Esse pessoal agora, ele tem que estar sentado na mesa, ele tem que dar opinião, ele tem que entender o que o que a empresa precisa para que ela se tornar, para ela oferecer uma experiência mágica, né, com o seu cliente final e envolver toda a organização na solução desse problema. Então, esse é um problema. A outra coisa que diz respeito à transformação digital, não só os direcionadores, mas os atores principais, são a questão da governança também, né? A gente fala muito de governança, e depois talvez a gente bate um papo sobre o ESG, o que isso tem a ver também, né? Exato. A governança ela tem que estar convencida de que os verdadeiros atores da transformação digital não estão mais naqueles nichos, né, de privilegiados que conhecem as ferramentas da transformação digital. Não, ele tem que ser uma bandeira defendida por todos. Então, muitas vezes se fala do famoso top-down, né? Precisa tomar cuidado com esse top-down, porque ele tem algumas vantagens em determinadas empresas, que não tem muita maturidade, que está lá muito preocupado com o resultado imediato, então o top-down faz sentido. Mas existe uma outra tendência e outra coisa que faz muita diferença, os bons resultados das empresas, principalmente no termo chamado engajamento, que é o bottom-up, né? Ou seja, é a base que vai construindo, você vai investindo na base, vai dialogando com a base, e tem muito a ver com o seu canal, Cadu, dialogar, eu acho essa palavra extraordinária. Realmente, dialogar eu confesso em qualquer lugar. Exatamente. É o que precisamos, né? No momento. Exato, exige, Cadu. né? A EJA, né? Todo mundo se sente importante no processo. Né? Como você está me fazendo sentir aqui. Então... Opa, que isso. Eu que estou por você estar aqui. Então, pessoal, quando a gente fala desse bottom-up, ele se trata da gente manter uma linha de conversa, uma linha mais oxigenada de conversa. Não quer dizer, por exemplo, que vai se construir, agora então a gente vai construir aquele grupo, se não for, vamos agora criar uma comissão, né? Cuidado com esse negócio de comissão, de grupos de trabalho e tal, que começa a ficar até discutindo, eu vou puxar para esse lado e para o outro. Não, se não tiver um direcionamento, né, vai só ser né? Temos um exemplo aí acontecendo, não falando de política e governo, CPI, nada mesmo que é isso. Mas, continuando. Você deu um bom exemplo, né? O governo diz, né? Quando você não quer resolver um assunto no governo, você cria uma comissão. Exatamente, é isso aí. Então, só um parênteses para dar um exemplo. Então, e essas coisas são mais harmonizadas hoje nas empresas. E por que é importante conversar muito com esses grupos? Gente, é impressionante o que se pode descobrir com esse bottom-up, com essa política do bottom-up. Principalmente para lideranças mais maduras, né? São aquelas lideranças que têm um compromisso, e aí eu digo muito isso, né? Eu sou de respeito em todas as empresas que têm um compromisso com a perenidade, ou seja, ela quer se manter no negócio por muito tempo, passando de geração a geração, ou passando adiante a sua proposta de valor, ela tem essa política, né, de bottom-up, de conversar com as pessoas, de procurar soluções conjuntas e engajamento com as equipes. Aquelas que não fazem isso, eu me atrevo a dizer, são aquelas empresas que optaram por um prazo de validade.
a gente não pode dizer que elas não estão funcionando, elas funcionam hoje. Elas estão trabalhando aí, muito provavelmente alguns de nós conhecem, mas você pode ter certeza, ela tem um prazo de validade, se não fizer uma política de atualização. Isso hoje, então, é a famosa empresa iogurte, né? Está lá a validade. Ele só não sabe ainda qual é, mas... Ele mesmo não sabe a data de validade dele, mas tem. Mas tem. Então, essa questão, ela passa por essa questão do que eu chamo da governança. Depois, ela tem um outro pilar, que é o pilar dos benefícios, né, que são apresentados. E esses benefícios de uma transformação digital, uma vez ela aplicada, e veja bem, tem soluções de TI ali embaixo. Quando a gente fala na governança e administração de TI, né, quando nós falamos nesse pilar, ali você tem todas aquelas ferramentas. Quando você fala, por exemplo, computação em nuvem está ali no modelo de transformação digital, que precisa ser aplicado. E é um modelo já aprendido. Quando se fala de inteligência... É a tecnologia, né? A tecnologia. Até só pegando o gancho, mais um parênteses aqui, sem querer atrapalhar, não, por favor. A base, o tripé, né, os pilares principais da transformação digital são, primeiro, pessoas, que é o engajamento, que você falou, o processo, né? A cultura, por isso que você falou, esse top-down, né? Tem que vir de cima, tem que ter uma cultura. E aí a tecnologia, que aí são todas as ferramentas tecnológicas que a gente esteja por aí. É o que, só para agregar a sua fala aí, esses três pilares. Não, e é fundamental isso, né? Quando a gente fala de governança, da liderança, ela precisa incluir as pessoas, né, no seu processo de descoberta e de melhoria de processos. Porque quem está na ponta da linha tem muito a ensinar, tem muito a trocar, mas tem muito a aprender também. Então, é por isso que a gente fala de que isso não tem muita fronteira. Os modelos não são mais verticais, algumas empresas têm isso, eles são horizontais, mas eu costumo dizer que eles são mais circulares também, né? Então, aquela reunião tradicional que tem o cara na ponta lá da mesa e aquele, né? Aquilo é um modelo que, evidentemente, acontece, etc. Né? Quem trabalha em evento sabe das várias construções de salas de reunião, né? Tem o tal do U lá, né? Mas o modelo circular é um modelo que mais, digamos assim, está mais atualizado, é mais moderno, né? Não queria nem dizer um termo antenado, mas é um termo moderno hoje de fazer gestão de pessoas e, inclusive, da aplicação dessas tecnologias que eu falei, só faz sentido se você tem esse modelo construído, né? E depois é preciso entender que tudo isso ele tem que ter uma consequência, né? Ele precisa ter uma consequência. Você tem lá os direcionadores, é um ambiente de mercado, um ambiente de negócio, o indivíduo que está envolvido. Você tem lá o pilar da governança, que tem o top-down e o bottom-up, que tem que ter ali uma certa sinergia, tem que ter um certo equilíbrio nessas relações. Tem a tecnologia que tem que ser aplicada, mas tem uma outra coisa. Mas tudo isso para quê? Porque isso tem que trazer benefícios, né? E alguns benefícios são muito claros, principalmente quando a gente fala desse novo momento que nós estamos vivendo. E aí a gente fala não só dos stakeholders, mas a gente fala do shareholder, que é o acionista. Então tem uma questão, pessoal, que diz respeito a custo. Ele é um custo menor. Por mais que se discuta, mas olha, o custo de nuvem é muito alto, olha, tem vários... Mas o custo de nuvem, eles têm vários modelos de você apresentar, se é por serviço, se você contrata antes, é um pacote antes. Então, eles têm modelos também que são flexíveis, dependendo da sua necessidade de tecnologia já pronta. A outra coisa é que ela aumenta a produtividade. Seguramente, em termos de benefício, ela tem uma produtividade muito maior. Tem a questão da qualidade também. E aí, na qualidade, vamos inserir aí nessa qualidade a experiência do cliente, porque essa experiência do cliente importa e muito. Não dá mais para a gente ignorar isso. E eu vou dar um exemplo aqui, Cadu, mas assim, um parêntese, só usando um pouco da sua expressão. É muito comum, eu já vi acontecer casos assim, enquanto as empresas estavam discutindo lá, vamos colocar essa tecnologia, vamos colocar aquela, e não... E, de repente, a gente ainda estava ali, né, nós vai, nós vem, né, o feijão com arroz ali, para ir tocando a coisa, porque isso custa muito dinheiro e tal. E aí a gente via os colaboradores, todos eles no seu celular ali, fazendo suas coisas. Os colaboradores, que são agentes do processo, estavam mais à frente do pensamento da empresa. Eles já estavam conectados, eles já estavam tendo a experiência deles, no mundo particular deles, e a empresa estava dissociada desse mundo. Então, é preciso que haja essa harmonia. Eu faço esse parênteses porque muitas vezes as empresas discutem a transformação digital e não percebem que seus colaboradores são todos digitais. Já está acontecendo dentro da empresa. Exato.
Já teria uma fonte de aprendizado ali. Então, por isso que eu acho que é muito importante quando eu vejo de uma forma muito positiva quando alguns executivos do C-Level, eles caminham entre a empresa, eles andam pela empresa, eles andam pela operação. Porque ali ele tem como observar as pessoas que realmente entregam tudo aquilo que ele discute nas salas fechadas, com ar-condicionado e com um grupo mais reduzido de pessoas. Então, eu tenho uma admiração especial por esses líderes que fazem esse tipo de trabalho, né? Então, pessoal, voltando aí à questão do benefício, ele dá essa flexibilidade, ele dá a questão da inovação. E veja bem, inovação, pessoal, não necessariamente tem que ser aquela coisa blaster, mega blaster. Inovação e evolução, no meu ponto de vista, é uma coisa muito próxima uma da outra. Tudo que evolui na sua empresa, no sentido digital, ela já é uma inovação. E a transformação digital, quando a gente fala de inovação e flexibilidade, ela não acontece, não precisa ser uma coisa assim, olha, a gente vai ser digital agora, pá, vamos mudar tudo e já dá uma caixinha aqui. Não. Ela tem que respeitar a gradualidade da empresa, a gradualidade na maturidade do grupo, ela tem que ser uma ideia comprada por todos e vendidas por poucos. Então, quer dizer, você tem que vender, alguns poucos têm que vender essa ideia, convencer o grupo. Agora, se esse grupo não for convencido, porque isso tem muito a ver, né? Às vezes as pessoas não se convencem de que, olha, é preciso pensar diferente, né? E aí a gente fala de todos os setores, né? Não vamos estigmatizar aqui o TI. O TI é resistente porque eles estão abrindo a caixa de Pandora dele. Não estou falando de TI, estou falando de qualquer grupo que for resistente a isso, é o que eu chamo de um processo de autoexclusão. Não precisa ninguém aceitar aí o papel de mal ou bom, né? As pessoas se auto-excluem quando elas não aceitam esse momento. E a gente tem que respeitar, porque não ser digital também a gente tem que respeitar, né? Então, as empresas têm que ter uma função nisso, porque ela tem alguns compromissos, não só de ordem para o shareholders, que é acionistas, os stakeholders, que são todos os apoiadores, mas com a comunidade, com o meio ambiente, com tudo isso que envolve a empresa hoje, né? A questão do ESG, que a gente vai tocar um pouquinho, talvez. Uhum. E a gente tem que dizer o seguinte, a inovação ele é um processo de aprendizado contínuo. Ele não é um processo fechado, um famoso end-to-end, né, como se fala, né, um ciclo. Não, ele é um processo aberto e ele está sempre sujeito a alterações à medida que, quando algo relevante para o seu usuário, o consumidor final da tecnologia, faz diferença. Se mudar o comportamento de alguém que consome tecnologia ou soluções digitais, a inovação tem que ser revista, ela tem que ser reaprendida, ela tem que ser se ressignificar, se é isso que eu posso dizer também, para depois ela se adequar a esse novo padrão. Exatamente. Você falou uma coisa interessante dessa questão da inovação, todo mundo pensa que é algo muito complexo, e o Gustavo Caetano, da Sambatec, sempre fala isso, eu segurei lá no LinkedIn, assim, pense simples, a inovação às vezes é um olhar diferente, é usar uma ferramenta de uma outra forma que vai gerar um outro valor, um outro benefício, e a gente tem isso precisa inovar às vezes não precisa inventar nada novo, é melhorar aquilo que já existe, né? Então gerar o valor, isso é muito legal. E é legal, Cadu, porque tem algumas palavras da moda aí, né, que eles chamam de buzzword, né? E assim, tem uma coisa bacana aqui, vamos falar de machine learning, né? Pô, machine learning é um buzzword, né? Que chama. Ou artificial intelligence, não é nada disso, pessoal. Eu vou dar um exemplo. A experiência do cliente agora, customer service, o cliente, CX e não sei o quê. Experiência do cliente, gente. Olhar para o cliente e ouvi-lo e entregar o que ele está te dizendo que quer, porque hoje a grande maioria diz o que ele quer, como ele quer, e usar a tecnologia para entregar essa experiência para ele. Exatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos falar sobre eu estava vendo um dia desses aí sobre profissões do futuro, né? Então tem lá uma profissão chamada Data Science, que é um cientista de dados. Sim. Então, olhando para o nosso universo, né, o universo do terreno, né, das agências de viagem, por exemplo. Na minha vida, eu sem querer, mas eu me encontrei com muitos cientistas de dados nas empresas. E veja bem, pessoal, nós temos uma lição muito forte hoje que tem que aprender com o cliente.
hoje, eu estava comentando com você, Cadu, no off aqui, que hoje a gente, os bastidores, tem cada coisa esses bastidores, gente, é coisa extraordinária. É cada coisa bacana que sai. É o seguinte, aí a gente vai dizer o seguinte, olha, existe uma definição de marketing, independentemente daquela mais formal, mas basicamente é entender para atender, né? Mas eu diria que hoje, além de entender e atender, você precisa encantar. Só que para você cumprir essas 3 etapas, você precisa conhecer, é um passo, mas conhecer, todo mundo se conhece hoje. Se o Cadu for lá no meu LinkedIn e tal, talvez até no Facebook, que agora eu vejo com meu filho, ele vai entender, pô, Jair é assim, assim, assado, ele gosta de não sei o quê, ele gosta de ovo frito com gema mole e tal, não sei o quê. A vida é um cara simples, é um cara tranquilo, ele não tem nada que incomode a vida dele, né? É um cara que viajou o mundo todo e tal, pô, viajou mais de 45 países, é um cara viajado e tal. Mas aí o Cadu vai conversar comigo, aí ele vai dizer o seguinte, puxa, já eu te conheço, eu sei que você esteve aqui em várias empresas globais, fantásticas e tal. Aí o Cadu não sabe que eu nasci na cidade de Urandi, que é uma cidade da Bahia, e que lá tem uma certa formação, em que a gente lá, nós somos simples porque viemos de uma história que foi construída desse modelo. Mas ele não sabia, porque isso não está no meu Facebook, isso não está no meu LinkedIn, não está em lugar nenhum. Então, pessoal, se eu tiver alguma necessidade ou alguma crença minha que está voltada àquele meu passado lá de Urandi, provavelmente o Cadu, se ele vier com algum produto ou com algum discurso, nós vamos entrar em choque. Então, é mais do que você conhecer, porque tem muita informação aí, né? Tem muita informação. Você precisa entender. O estado da arte é você entender. O que você faz com esse monte de informação para você chegar ao determinado cliente lá, ou a determinado consumidor da sua solução, entendendo exatamente quem ele é e o que ele valoriza, o que vai fazer o seu produto, o argumento de venda do seu produto, diferente para os valores e crenças daquele cliente. Então, aí é o estado da arte, que é você entender. Isso não é alguma coisa tão simples. E você precisa ter dados. Quando eu falei que na minha trajetória eu encontrei muitos cientistas de dados, porque muitas vezes eu via os account managers fazendo o que a gente chamava de account review. Os account reviews, o cara pega um dado daqui, do ticket médio dele, junta aqui com os motivos de viagens que ele tem, e depois ele vai fazer os acordos que ele fez uso, quais aqueles que ele não perdeu, a economia perdida, isso tudo é uma coisa chamada informação. Ele leva essa informação para um cliente, vai estabelecer um diálogo para ele, para fazer algumas recomendações para ele. Mas é mais do que isso, né? Você, quando for ir para um cliente, é necessário que você vá além dessas linhas, né? Para você poder efetivamente entender o programa de viagem. Às vezes esse travel manager que está lá mega estressado, ele está cansado dessas informações. Talvez eles queiram ver uma novidade, uma oportunidade que talvez aqueles dados mostrou para esse cientista de dados. Isso é o que é que assim, se analisa sempre, a análise de dados nada mais é do que você analisar o seu passado. Mas existe ali uma oportunidades que talvez para um futuro, se você melhorar essa compra aqui, essa utilização por esse canal, enfim, apareceu números aqui, a gente até conversou isso também nos bastidores também, de chegar mais preparado do que o cliente, com mais informação, que começou a aparecer números aqui numa cidade que não estava fora da programação, do planejamento. É verdade? Isso já aconteceu comigo. É verdade? Eu não estou sabendo desse projeto. E você gerar valor através daqueles dados, não simplesmente fazer uma análise fria ali e apresentar o que ele mesmo pode ler sozinho, né? Então, usar isso para trazer oportunidades, né? Levar realmente o valor. E aí a palavra-chave é valor, né? Valor é uma coisa importantíssima, porque isso não tem. Veja bem, a questão lá que se fala muito, se discute muito o preço e o valor, né? Se discute muito isso. É uma das coisas mais recorrentes. Hoje está no top lá, nos top trends, né? Que existe lá, e tem lá o preço e valor. Mas a verdade, gente, o valor hoje, no meu ponto de vista, nas observações que eu tenho visto aqui, está muito mais ligado à experiência do cliente. Quanto melhor for a experiência dele, mais valor ele dá e, muito provavelmente, mais disposto a pagar por aquilo, vai aumentar a probabilidade disso acontecer.
todas as experiências que eu tenho percebido aí, agora que eu estou no sistema off-road, eu diria para você o seguinte, que as soluções que tratam da experiência do cliente em consumir a tecnologia da conveniência, né? Porque eu falo, tecnologia ela tem que trazer conveniência, né? Ele paga. Eu vi custos de transações assim absurdas que eu jamais poderia imaginar se nós praticarmos no mercado nosso corrente aqui. Mas até pedi para você fazer esse comentário. Não foi no Brasil, infelizmente, né? Não foi no Brasil. Eu vi lá, tava uma experiência de, poxa, mas $25. Quem paga $25 uma transaction? Eu falei assim, há quem pague isso? Eu confesso a vocês que eu tive de ir lá, rever, reler, porque às vezes a gente fica meio lento, né? Não sei se eu estava no módulo assim, meio, né, analógico, né, para entendimento, né? Mas estava lá, $25 são $25. E o que acontece? Quando você ouve lá as conversas entre compradores, né? Isso foi essa oportunidade de live é muito isso, né? Quando você está o cliente, você puder ouvi-lo, é maravilhoso. E eu tive, né, Cadu? A gente comentou aí alguma experiência que a gente teve de ouvir o cliente aí, que foi uma das melhores experiências que a gente teve no grupo nosso aí, extraordinário. E a gente percebe quanto eles estão estressados e carentes de que a gente leve alguma coisa diferente e que ele leve uma mensagem diferente também, né? E aí eu diga, pois não, Cadu. Não, perdão. Mas aquilo que a gente conversou, assim, a gente vinha num processo muito automático, né? Estava muito automatizado, robotizado, como você falou. E esse período trouxe para a gente a oportunidade de parar e olhar, né? E a gente está aprendendo, por exemplo, eu vou puxar para a hotelaria, dados, né? Você falou de cientistas de dados. Quer mais dados que a hotelaria recebe do seu cliente no balcão, ali no check-in, a tal da ficha FNH, que é um problema no Brasil, que ainda não foi digitalizado e tem formas, enfim, tem os processos burocráticos, mas a informação está ali, até em alguns outros conteúdos que eu já gravei aqui, lá para o próprio hoteleiro, inclusive, teve um case que a gente apresentou, que de 365 dias no ano, teve um viajante que foi, sei lá, 220 alguma coisa. Olha que extraordinário. Nunca um recepcionista daquele case ali que a gente estava comentando chegou e ofereceu, seu Jair, o senhor já está aqui, o senhor vem com uma certa frequência, o nosso cardápio é sempre o mesmo, você quer um cardápio diferente? Nunca teve essa abordagem. A única abordagem que aconteceu foi que uma vez ele estava no programa lá de afiliados, programas de milhagens aí e tal, de relacionamento, e aí ele subiu de nível, apareceu na tela do cara, e quando o cara fez o check-in, você subiu o nível, tem direito a uma X só. O cara estava dentro do hotel, de 365 dias, mais de 80% do ano, e o cara estava no hotel, e ninguém... Então, assim, é um problema de tecnologia? Não, a tecnologia estava lá, está funcionando. Então, assim, a tecnologia é um meio. O dado está ali para você analisar e aí criar as experiências, criar o perfil, como você falou. Hoje já tem ferramentas que buscam ferramentas de mídias sociais. E, esse aqui é mais ou menos o perfil do Jair. Ele gosta disso, gosta daquilo, para que você inicie. Não tome isso como uma verdade, você falou. Ali são informações que são públicas. Não é o Jair 100% ali. Então, assim, mas para você fazer pelo menos uma... Olha, Jair, eu vi que você viajou para tal lugar e você comprou um X e isso tem aqui no meu... Entendeu? Esse tipo de informação que hoje não é lida, né? A provocação que você fez. A informação está aí, são muitas informações, mas o que é feito com ela? Ela é utilizada como uma ferramenta de encantamento, que é isso, né? Então, esse é o... Ô, Cadu, eu vou pegar essa balada que você deixou aí, você que deixou essa bola quicando aí, é o seguinte, então uma questão de dados, né? Dados é fundamental. É conhecer alguém, vai buscar os dados. Então, a gente volta às ferramentas da transformação digital. Então, se a gente tivesse que fazer um funil, e aqui eu não sou um técnico de TI, absolutamente, eu só procuro aqui tentar ligar os pontos. Quando a gente fala, por exemplo, todo mundo fala aí na questão do Big Data, né? O Big Data, ele sempre existiu, já existe há muito tempo. Então, se a gente tivesse que colocar todas essas ferramentas no funil para oferecer essa experiência de encantamento, o Cadu, seria mais ou menos como eu organizar a empresa assim, ó. Vamos colocar todo mundo no funil. Primeiro, o Big Data. O Big Data tem uma massa crítica de dados de todas as formas possíveis e imagináveis. Depois você tem que lapidar esses dados. E aí você usa o que se chama de Analytics aí, né? O Analytics. O Analytics ele vai fazer uma apuração de dados. Exatamente. Todo mundo fala que tem o Analytics lá. Então,
Mas o Analytics tem que ser montado, ele tem que ser refinado esse dado, porque ele vai ser a base para você, por exemplo, criar os algoritmos de aprendizado de máquina, que é o machine learning, ele que vai criar os elementos para você fazer a inteligência artificial funcionar dentro da sua organização e colocar isso dentro de um plano, né? Porque tudo tem que ser colocado dentro de uma perspectiva de plano, e uma vez montado esse plano, nesse funil mesmo, porque dados todo mundo tem. Se alguém pegar, e não precisa ser tão sofisticado, coloca no Excel. Você monta que tipo de cliente, qual é a experiência que o cliente vai se encantar lá. E linka algumas coisas que realmente faz diferença para o cliente. Eu digo, no universo de TMC, quando um consultor está em contato direto com o cliente, tem alguns que só falam com aquele consultor. Eu não sei, né, o quanto vai ser tão necessário falar tanto, mas esse é um momento que eu chamo mágico, né, para evitar um momento futuro trágico, né? Então, ali, você conversa com ele, procure algumas informações que são efetivamente importantes, vai fazer diferença no próximo atendimento dele. E vai testando isso. Isso é um modelo de teste, né, que a gente chama de MVP também, para você também fazer um teste de quanto essas informações podem fazer diferença na experiência do cliente final. Então, vai pegando ali, e depois disso, quando você for pensar assim, agora a gente vai sofisticar um pouco mais. Vamos tentar buscar um sistema analytics aqui para a gente ver com toda essa massa de informação o que a gente pode mostrar para um cliente de valor, que ele possa dizer, opa, isso aí você não tinha... Você não trouxe no meu account review, Você fez o roupa, que você fala assim, é gerar um uau no cliente. Quando o cliente chega e uau, é isso. Aí ele fala, pô. E você pega... Agora eu vi valor. Agora vi valor. Essa aí vale agora. Vi valor e talvez eu pague por isso, né? Sim, então, exato. E quando você vai discutir o preço, é preciso que a gente tenha essa autocrítica. Isso é muito difícil você ter isso nas empresas, mas... É um momento extraordinário chegar assim, eu estou realmente gerando valor para eu cobrar o quanto eu preciso? Às vezes não é o que se deseja, às vezes é o que precisa, porque muitas empresas hoje estão querendo só bater, o 0-0 já é uma grande vitória para as grandes organizações hoje. Então, eu falei assim, ó, o que eu estou prestando de serviço hoje, entregando de experiência para o meu cliente hoje, é o suficiente para o que eu preciso. Veja que eu estou na fase do preciso. Depois tem o que eu gostaria, né? Que aí você faria um resultado melhor. Mas está pelo que eu preciso? Então, não está. Então, que valor eu tenho que gerar para fazer isso? A transformação digital, ela ajuda, ela está aí para ser colocada como algo presente, na agenda, nas reuniões, como é que é agenda fixa, né? O tema agora é transformar. O que nós estamos evoluindo do dia da semana passada para agora? Que grupos estão discutindo a transformação digital? Que ela também é uma questão de mindset também, né? Quando eu falei do cientista de dados, eu fiz uma analogia com aquele gerente de contas, né? Que é o account manager que leva as informações até o cliente para ver para entregar valor, né? O valor da gestão de viagens para o cliente. Esse cara já é, no meu ponto de vista, um protótipo de um cientista de dados. É claro que existe uma série de competências que tem um cientista de dados que está aí, né? Quem for pesquisar quais são as competências de um cientista de dados, está lá, uma lista muito grande. Mas, efetivamente, ele é o embrionário desse cientista de dados. E, às vezes, aquele cara analista lá, que está lá como assistente, né? Ele já é um cientista de dados e não sabe ainda. Mas isso que eu ia comentar. Assim, ele já é um cientista de dados. Ou deveria ser, se ele não é, mas ele já é. Poderia trabalhar nessa área, né? Então, a transformação digital, como a gente está dizendo, ela é algo que tem que estar presente nas agendas hoje, porque muitas empresas, muitos players hoje, eles estão hoje avançando. Quando a gente vê hoje grandes empresas do segmento estão entregando valor diferente para os clientes, na experiência dele de acesso a conteúdos, isso, pessoal, é o que eu chamo da entrega e a transformação digital na prática, no dia. Não é teórico, não é buzzword nem nada, é a entrega efetiva. Quando a gente está lá, quando você vê esses caras, os clientes lá interagindo com essas empresas que estão ligadas nisso, eu duvido que eles falam, isso aqui é uma inteligência artificial, isso aqui é uma machine learning. Não, ele está adorando aquela experiência e não está fazendo nenhuma alusão teórica daquilo. Né? Exatamente. E já é interessante, aqui só para deixar combinado, a gente já estourou o tempo, mas eu vou dividir esse conteúdo em 2, fica tranquilo, vão ser 2 conteúdos, que merece pelo conteúdo.